Você chegou ao vídeo mais completo que você vai ver sobre o uso de Ozempic e Wegovy. Bom, eu já fiz uso de Ozempic e Wegovy em épocas diferentes, em tempos diferentes, em anos diferentes. Em um ano eu fiz o uso do Ozempic, no outro do Wegovy, e eu vou contar tudo para vocês sobre o que me levou a usar, efeitos colaterais, minhas expectativas, resultados antes e depois. Bom, essa foto que vocês estão vendo aí sou eu com 98 quilos, isso mesmo. Eu comecei a usar o Ozempic primeiro, quando eu tinha 98 quilos. E o que me levou? Bom, eu tenho 1,74 m, eu sou alta em vista da média das mulheres, né? E o que me levou a utilizar? Bom, eu sempre fui magra, eu a vida inteira pesei 70 quilos. 69, 70. Casei e fui subindo conforme os anos, 73, 74, 75. O máximo que eu ficava assim é 73, 75 quilos. E assim foi levando. Virei atleta de fisiculturismo e competi, fui campeã 2 vezes, campeã estadual, 2 vezes na categoria biquíni. Então, assim, eu já era magra, tive que ficar um pouquinho mais para poder competir e, enfim. Passou a época de competição, veio pandemia. E aí a minha mãe adoece. E a minha mãe faleceu bem pouquinho depois da pandemia. Na pandemia em diante, eu degringolei. Eu não conseguia mais manter o peso de uma vida inteira e comecei a comer todas as minhas emoções. Imagina, pandemia, todo mundo preso em casa e eu não podia ver minha mãe que estava doente. Ela adoeceu de lúpus e começou a ter várias complicações. Eu com medo de passar Covid para ela, eu morava em outra cidade, não tive como, fiquei presa em casa, comi minhas emoções e ganhei 20 quilos. Então eu comecei a olhar no espelho e não me reconhecer mais. Porque a vida inteira eu fui magra, com 70 quilos, um corpo definido, atlético, fazendo musculação, e de repente eu não conseguia mais me reconhecer. Um rosto muito redondo, os braços muito redondos. E eu falei, bom, preciso de ajuda, porque sozinho eu não estou conseguindo. Talvez você esteja aí assistindo esse vídeo justamente por conta disso, porque acha que sozinha não dá, e é para isso que serve também essa medicação, para nos ajudar, para nos dar um pontapé. Não é para quem fica sentada no sofá. Eu já tinha uma vida muito atlética, eu sempre gostei de treinar e de fazer atividade física. Mas se não é o seu caso, eu não te aconselho a fazer o uso disso, porque você até emagrece, mas você perde massa magra, você fica mole, flácida, isso não é uma coisa legal de se fazer. Então, eu comecei o uso do Ozempic. A minha expectativa era emagrecer pelo menos 10 quilos. E eu consegui. Eu emagreci no total de 15 quilos usando o Ozempic. E me senti muito bem com o resultado final. Porém, o que eu sentia quando eu utilizava? Eu perdi as forças. Eu comecei a utilizar o Ozempic e a primeira coisa que eu senti foi intestino muito mais preso do que o normal. Eu ficava sem ir ao banheiro por 1 semana, 2 semanas. Uma catástrofe. Então eu comecei a utilizar, junto com o Ozempic, um laxante. Eu tomava 4 laxantes que só faziam efeito 24 horas depois para conseguir ir ao banheiro, pelo menos uma vez por semana para conseguir ir ao banheiro. Olha que loucura. Isso acontece com todo mundo, não sei, eu tô contando a minha experiência, tá, gente? Então, o meu intestino ficou muito preso com o uso do Ozempic. E eu perdi as forças. Eu, na época, estava fazendo crossfit e musculação. Então, eu fazia 2 treinos por dia, não conseguia mais. Eu conseguia fazer um treino por dia e muito fubanga, muito devagar, muito, sabe, sem vigor, sem força. Por quê? Porque você para de comer, você não sente vontade de comer. Você fica olhando para a comida e te dá ânsia de vômito. Então, de manhã, só para vocês terem noção, que eu sempre comia um pão com ovo e um café. Eu não conseguia comer nem 1/3 do pão. Eu comia 1/3 empurrando. E eu só ia sentir fome 24 horas depois. Era surreal. E dessa forma, sentindo muito pouca fome, eu fui emagrecendo, mas fui também perdendo muita massa magra e persistindo nos treinos. Mas você concorda comigo que uma pessoa que se alimentava de 3 a 4 refeições por dia, só fazer uma refeição bem male-male, não vai ter força para pegar um peso, para poder fazer um crossfit bem feito, para poder ir para musculação. E era o que acontecia comigo. Eu fazia o treino, eu emagrecia, mas estava tudo muito cachorramente, sabe? Resultado que em um mês
Um mês eu consegui perder 10 quilos. No segundo mês, o resto, os 5 quilos que faltavam, então eu emagreci 15 quilos. Só que a medicação, eu sempre comecei com 2,5, né? Que os cliques são os menores cliques possíveis, ou mais indicado para iniciar, e eu não aumentei, porque me dava muito enjoo, e esses eram os efeitos colaterais. Muito enjoo, muita náusea, ânsia de vômito. Então eu olhava para comida e eu não conseguia comer. E se eu forçasse, me vinha aquele enjoo, aquela coisa muito ruim e, consequentemente, fraqueza. Então era os efeitos colaterais: enjoo, fraqueza e muita ânsia de vômito. Era o que eu mais sentia. Isso no Ozempic. Fraqueza, fraqueza, muita fraqueza. Beleza, emagreci os 15 quilos e fiquei continuando com a dose, só que aí o que acontecia? É uma vez por semana que você deveria usar, né? Uma vez por semana, começando com 2,5, para você poder ir administrando a sua fome, a sua saciedade e tudo mais. O que acontecia, gente? Eu não conseguia. Quando chegava no dia de aplicar, era sempre na quinta-feira, porque eu sentia que ficava mais difícil de fazer dieta durante no fim de semana. Quando chegava na outra semana que eu deveria tomar e aplicar novamente, eu não conseguia. Então eu esperava mais uma semana, de tão sensível que eu era aos efeitos do Ozempic. Então o tratamento que era para durar um mês durou 4 meses. A caneta de Ozempic durou comigo 4 meses. Na época que eu fiz, há 2 anos atrás, eu comprei o Ozempic na época por R$ 1.800. Tava muito caro, era o auge. Foi assim que lançaram. A mesma coisa que aconteceu com o Monjaro agora, eu tomei o Ozempic. Foi com a caneta, tudo direitinho, comprado na farmácia. Nem precisava de receita na época. Beleza. Consegui emagrecer, foi aquela coisa, eu me senti linda, maravilhosa. Acabei o tratamento, olha que maravilha. Meu pai adoece. Fui parar no hospital, fiquei morando no hospital 2 meses com meu pai. Eu dormia e acordava no hospital, longe de academia, dieta, porque era comida de hospital, ou então da vendinha da frente, que eu comia uma coxinha, que eu comia o que tinha, porque a casa da minha irmã era muito longe do hospital, era em outra cidade, não era minha cidade. Resultado, eu não engordei tudo, mas eu engordei bastante e perdi toda a definição muscular, porque eu não estava treinando, enfim. Um caos na Terra. E aí eu voltei a pesar 85 quilos. Rostinho redondo, mas aí já não era os 98, era os 85, né? Então eu consegui manter aí alguma coisa. Infelizmente, nesse meio tempo que meu pai estava doente, passaram-se os 2 meses, ele falece em fevereiro de 2025. Estamos em 2026, né? Isso, fez um ano agora. E aí eu falei, poxa, né, vou tentar aqui voltar a fazer tudo direitinho e a me alimentar e fazer atividade. Depois da morte do meu pai, voltei para academia, voltei tudo. Só que estava realmente difícil de conseguir perder, né, voltar para o eixo. Aí fui na médica, me consultei, e aí ela me passou, vamos tentar o IGOV? Falei, tá, o IGOV é o quê? Ela é o intermediário, ele fica depois do Ozempic, mais forte, e antes do Monjaro. Fomos pro IGOV. R$ 1.200. Eu odeio, acho. R$ 1.400. Acho que foi mais ou menos isso. Aquela canetinha, mesma coisa. Dosagem mínima, porque eu sou muito sensível, sinto muito efeito colateral. Só que com o IGOV veio algo que eu não esperava. O IGOV, eu tenho depressão, né? A minha depressão é crônica, eu faço tratamento, convivo até muito bem com ela, estou medicada, inclusive essa médica, Karine Bala, a doutora Karine Bala, que me passou a minha medicação para depressão, que é o canabidiol, que é o que eu tô fazendo agora, e tá assim super funcionando para mim. E eu comecei a tomar o IGOV. E para minha surpresa, o IGOV veio com todos os efeitos colaterais anteriores, né? Só que com uma apatia e uma depressão surreal. Ela mexeu com o meu emocional. Lu, mas é assim com todo mundo? Não sei, gente, mas comigo foi assim. Ela potencializou a depressão que estava controlada, que estava em dia. E aí eu não sei se foi a depressão veio com toda a força por causa da morte do meu pai, de todo o contexto que eu estava vivendo, e junto mexeu com a questão da medicação, mas me deu uma abatida surreal. Emagreci 12 quilos. Enjoo, náusea, fraqueza e depressão foram os efeitos colaterais do IGOV. E aí, o que eu fiz? Eu esperei o tratamento acabar. Perdi 12 quilos. Voltei para os 70. Ai, gente, assim, eu tô falando mais ou menos
por alto, tá? Mas assim, voltei para os 73 quando acabou. Super feliz. Mas eu já não estava tão definido igual do Ozempic. Por quê? Porque eu estava com 73 quilos, mas a minha massa magra foi toda embora, porque eu não tinha força para treinar. Eu estava muito depressiva. Eu fazia cálculo mental até para ir no banheiro fazer xixi. Eu fazia cálculo mental para poder tomar banho. Quem tem depressão sabe como é que é. Ficou muito potencializado. Então eu falei assim, caramba, cheguei à conclusão que não está compensando. Parei de tomar, isso foi no final, setembro do ano passado, parei de tomar e não fiz uso. Hoje estamos em março de 2026 e eu não voltei a utilizar. Tive um reganho, né? Hoje eu tô com 80 quilos, estava com 73 quando acabei o tratamento. Então, de um ano para cá, eu parei o uso, fiquei com 80 quilos, perdi definição, porque eu não conseguia treinar, né? Não conseguia fazer nada, mas já tem um mês que eu não tomo nem Ozempic, nem tipo de anabólicos. Eu vou fazer outro vídeo só sobre os anabolizantes, porque eu também faço uso anualmente, né? Faço um ciclo por ano para poder ajudar na definição, sempre perto do, do verão. Pra poder ir pra praia do jeito que eu gosto. Gente, eu tenho sangue de atleta na veia, eu gosto do fisiculturismo, gosto de treinar, gosto dessa parte, faço tudo com o médico, obviamente, eu vou ao médico, a médica faz os exames tudo direitinho comigo, mas eu já tenho um mês que eu parei de usar totalmente e eu estou vendo o brilho nos meus olhos voltar. Não estou com 73 quilos, né? Estou com, acho que quase 80. Acho que quando eu me pesei, eu tava com 78. Devo ter aí, mas eu parei de me pesar porque eu parei com essa neura. Então o foco hoje mesmo está na saúde. Eu tô me alimentando bem, estou indo ao banheiro todos os dias, né? Porque é coisa impraticável quando você toma o Wegovy e quando você toma o Ozempic, o intestino fica totalmente preso e ressecado, então eu voltei ao banheiro, mudei minha alimentação, estou fazendo 2 treinos ao dia com um brilho nos olhos, porque a minha saúde emocional voltou. Então é isso. Quer tomar? Toma. Mas vai com o médico, vai lá fazer sua avaliação, faz direitinho, até porque agora você não pode comprar sem orientação médica. E você é doida se você comprar de forma, né, assim, sem indicação médica, sem prescrição médica. Por quê? Porque tá vindo gente de meios piratas, vem aí de lugares errados, a gente não sabe se é real, se é falsificado, o que você está injetando é muito perigoso, né? Então dobra o perigo. Então, assim, eu fiz tudo isso acompanhado com o médico. Se você quer fazer, se isso vai te ajudar, se você vai se sentir melhor, faça. Mas faça com responsabilidade, tá? Vocês viram aí meu resultado do antes e depois e como que tá agora, né? Sem nada, só no peito e na raça, na saúde e com a minha obstinação, com o meu objetivo real, que é a saúde, e ficar bonita pelada, mas sem comprometer a minha sanidade mental. Então é isso. Eu espero de alguma forma ter ajudado vocês na questão aí, se usa ou não usa, talvez valha a pena. Para mim valeu. Repetiria? Não sei, acho que não. Mas valeu porque eu tinha que experimentar, eu tinha que ver como é que eu ia me sair, como que eu ia chegar no meu corpo. E, tá, tenho 45 anos, né, gente? Então, assim, o metabolismo é outro, as coisas funcionam de forma diferente. Então, assim, a minha pretensão agora para 2026 é ficar natural, sem nada, e ver aonde que meu corpo chega, sabe? Controlando a alimentação, dormindo bem, indo ao banheiro com frequência, como tem que ser todos os dias, e vivendo de forma saudável e feliz. Mas agora, não mais com 98, né? Com 78, já atingi aí o meu objetivo, que é emagrecer, ficar saudável, bonita, pelada. E feliz. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, no Lupinheiro PC, e aqui embaixo eu vou deixar um link, que é o link do meu Instagram, o link aqui do YouTube, é só você se inscrever, e o link do meu livro. Eu tenho um livro, Como Adquirir Inteligência Emocional em 10 Passos. Para você que está aí no limbo, entre depressão, sem objetivo de vida, sem esclarecer sua mente, sem saber para onde seguir, o que fazer, como fazer, compra meu livro, R$19,90, é um e-book. Não tem mais, ele acabou, esgotou o físico. Então, por enquanto, só tem o e-book. É nele que você vai comprar e vai assim, ajudar a mudar a tua perspectiva de vida, a tua perspectiva de mundo, evoluir e, além de ser bonita esteticamente, ser bonita interiormente. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!